Vai até quando? Não acabou, não, né? É muito bom esse seminário, tem umas palestras muito boas. A Denise gosta de aparecer em duas telas aqui. É que uma é para me ver, E outra é para ver ela. e outra é para ver vocês. Não, mentira. Eu pensei que Muito uma fosse bom. para a gente, para ela, e a outra para o Menezes, que fica escondido. Ah, Ah, é. ela Eu põe, pensei que fosse do Menezes. quando ela põe texto no computador, eu ponho no tablet, porque é maior para eu enxergar. Eu tenho deficiência visual. é. Ah, para, tu não operou agora, Denise? Como Eu assim? pensei isso, mas ainda demora, né? Ou é instantâneo. Não, eu estou enxergando bem tudo. É, isso aí. Ela quer ver mais, mas ela é saciada, ela quer ver mais. Você entendeu, Vera? No seu Ela quer ver mais. Já falei para ela, vai entrar pelo canto por causa disso. Quem? Ela quer ver mais, entendeu? quer ver muita coisa. Ela quer ver coisas que ela não devia. Mas deixa para lá, o problema é dela. Bem, meus irmãos, está chegando aqui o nosso horário. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 24 de abril de 2023. E nesse horário, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, uma publicação de Allan Kardec. E hoje nós vamos dar continuidade à parte segunda do capítulo 6 da vida espírita. Então, essa parte aqui do Livro dos Espíritos é muito interessante e nós estamos estudando. Mas antes de iniciarmos aqui nossos estudos, vamos fazer a nossa prece. Então, eu vou pedir aqui para a nossa irmã Eloá fazer a nossa prece. Eloá, por favor, faz a nossa prece de abertura. Ok. Microfone. Pai de amor e misericórdia, Jesus, Mestre querido, estamos aqui mais uma vez para reaprender os seus ensinos e podermos levar a vida como ela tem que ser vivida, com Deus, com amor, com Jesus e com todos os amigos espirituais, nos mostrando o caminho correto, o caminho do amor e não o caminho da dor. É isso que nós queremos para nós e para todo mundo. Todos os nossos irmãos que também consigam e possam aprender, assim como nós. Agradecemos a oportunidade, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Graças a Deus. Rose, Alberto Almeida. Alberto Almeida é maravilhoso. Ele é psicólogo, né? Então, meus irmãos, vamos lá começar aqui o nosso estudo. Vamos à questão 311 de um livro dos Espíritos. 311. Todo mundo aí já se achou, não é? E aí, Kardec, ele vai fazer a seguinte pergunta aos espíritos. A veneração que se tenha pelos objetos materiais que pertenceram ao espírito lhe dá prazer e atrai a sua atenção para esses objetos? Quer dizer, a veneração, a pessoa, né, tem a veneração por alguma coisa que pertenceu a alguém que já desencarnou. Então, é aquela coisa, né? Ah, esse quadro era da mamãe, essa vasilha, essa tigela era da vovó, né? Então, eu tenho uma veneração por um objeto que foi de um parente meu, que eu amava demais. É isso que ele quer saber, se essa veneração que a gente tem por esses objetos atrai, quer dizer, dá prazer ao espírito de ver que nós temos essa veneração por esse objeto dele, e se atrai a sua atenção para esses objetos. Aí os espíritos respondem, é sempre grato, é sempre bom para o espírito que se lembrem dele. Lembra do Chopin, que reclamou de quem lembra de mim?
Né? Ninguém lembra de mim, por mim. E ele ficava chateado, ele dizia, poxa, eu gostaria muito que as pessoas lembrassem de mim, que as pessoas orassem por mim. Se você não lembra da criatura, tu não vai rezar pela criatura, que você nem lembra, né? Tem que dizer, é sempre grato, é sempre bom o espírito, se lembrem dele. E os objetos que lhe pertenceram trazem uma memória dos que ele no mundo deixou. O que o atrai, porém, é o pensamento dessas pessoas, e não aqueles objetos. Quer dizer, às vezes as pessoas lembram do desencarnado por causa do objeto que pertenceu a ele. Contudo, o que atrai o espírito não é o objeto. Não é porque você tem em casa, como eu tenho a máquina de costura da mãe da minha sogra, lá guardadinha, aquela máquina de costura Singer, né? Não é por eu ter um objeto que foi da posse dela que esse espírito vai ser atraído. Não. Mas o nosso pensamento sobre o espírito. Entendeu? É o nosso pensamento sobre os espíritos que os atrai. Então, se eu tenho um objeto lá que pertenceu a alguém, e eu olho para o objeto e penso naquela pessoa, é esse meu pensamento. O objeto serviu como start apenas. Não é porque eu tenho a máquina dela que ela vai estar junto de mim. É verdade. Mas sim o pensamento, a lembrança que eu tenho sobre ela, tá? É o caso das fotos. Quando você vê uma foto, você lembra daquela pessoa. Isso pode atraí-los. A lembrança que você tem daquela pessoa. Então, o objeto faz você lembrar da pessoa. E essa lembrança que atrai o objeto. Não é um objeto em si. Porque se você tiver um objeto na sua casa e você não lembrar daquela pessoa, ele não vem. Entendeu? Então, é a nossa lembrança que atrai o objeto. De repente, você pode nem ter um objeto, mas lembrar da pessoa. Né? Então, é isso que eles explicam, porque muita gente acha que eu não devo ter objeto. Eu tenho uma amiga minha, ela sabe que eu adoro coisas antigas, né? E eu adoro coisas antigas. Então, ela diz assim, não, quando morre alguém do parente, assim, eu não gosto de ficar com nada dele, porque o espírito vai estar ali. Então, na cabeça dela, a posse do objeto vai atrair o espírito. Eu digo assim, eu adoraria, somente se tivesse um Van Gogh e não quiser ficar, o dono do Van Gogh morreu, não quer ficar comigo. Não tem problema nenhum, entendeu? Então, tem gente que é assim, não, eu me incomodo que vocês me deem assim, umas coisinhas velhinhas que vocês tenham, né? Um vaso com medo que eu vá ficar com medo do objeto estar ali, podem me dar. O colar de pérolas, essas coisas assim, sabe? Então, ela mesmo diz, eu não quero nada, eu digo, eu quero. Então, pode me dar, que eu vou adorar. Entendeu? Então, as pessoas acham que ter o objeto vai atrair. Não é o objeto que atrai, é o pensamento que atrai o espírito, né? O objeto só facilita, às vezes, porque você, ao olhar do objeto, você lembra da criatura. Então, no 312. E a lembrança dos sofrimentos, porque passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? Só um minutinho, gente. Eu deixei o meu livro. Daí eu daqui. Eu sabia que eu tinha de trazer. E eu esqueci. E a lembrança dos sofrimentos, porque passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam frequentemente. Assim acontece. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade que podem gozar como espíritos, né? Então, eu peguei aqui, porque ele fala assim, e a lembrança dos sofrimentos que passaram na existência corporal, os espíritos a conservam frequentemente. Assim acontece,
E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade que podem gozar como espíritos. Deixa eu ver aqui, porque eu esqueci. Tá. No livro Memória Suicida, né, eu tenho um texto que é um capítulo que tem o seguinte título: Homem. Não precisa vocês pegarem, não. Homem, conhece-te a ti mesmo. Homem, conhece-te a ti mesmo. Eu vou ler aqui um trecho. O que é? Tá. Eu vou ler aqui um trecho aonde os espíritos falam um pedacinho sobre isso. É quase no final desse capítulo, o homem conhece-te a ti mesmo. Aonde a lembrança daqueles... E a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência. Os espíritos da conserva, eles dizem, frequentemente o espírito lembra do sofrimento que ele passou. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que gozam como espíritos. E aqui nesse capítulo 18, Ivone Pereira diz assim: grandes falanges de romanos ilustres do Império dos Césares, dos patrícios orgulhosos, de guerreiros altivos, autoridades das hostes de Diocleciano, né? Como de Adriano e Maxêncio, dolorosamente arrependidos, porque esses nomes que eu disse aqui, Diocleciano, Adriano, Maxêncio, foram grandes generais romanos, né? E eles foram romanos generais, né? Foram romanos ilustres, guerreiros ilustres, muito altivos, que foram generais de alguns Césares, né? Então, ele fala aqui, e muitos dessas hostes, desses exércitos liderados por esses homens, que eram comandantes de César, dolorosamente arrependidas das monstruosas séries de arbitrariedades cometidas em nome da força e do poder contra pacíficos adeptos do Cordeiro Imaculado, pediram reencarnações na África infeliz e desolada, a fim de testemunharem novos propósitos ao contato de expiações decisivas, fustigando assim o desmedido orgulho. Só um minutinho, gente, só um minutinho. Voltando aqui. Então, ele diz aqui, né? Adeptos do Cordeiro Imaculado pediram reencarnações na África infeliz e desolada, a fim de testemunharem novos propósitos ao contato de expiações decisivas, fustigando assim o desmedido orgulho que a raça poderosa dos romanos adquirira com as mentirosas glórias do extermínio, da dignidade e dos direitos alheios. Ele está dizendo que muitos exércitos, soldados, generais, comandantes das tropas romanas que atendiam ao César, muitos desses, lá de 2.000, 2.200 anos antes de Cristo, vão reencarnar a pedido deles mesmos entre os africanos. Antes, homens poderosos que faziam cadáveres, vamos dizer, produziam muitos cadáveres, não é? Destruíam civilizações e faziam muitos escravos, pedem para reencarnar na África, na Idade Média, justamente para se tornarem cativos, escravos, e padecerem todo aquele sofrimento que eles impuseram a muitas pessoas lá do passado. Aí diz aqui, suplicaram ainda, e sempre corajosos e fortes, novas conquistas, mas agora nas pelejas
contra si próprios, no combate ao orgulho daninho que os perdera, que os levara a fazer aquilo, né? Suplicaram um disfarce carnal, qual a armadura redentora em envoltórios negros, em corpos de homens negros, onde peadas fossem suas possibilidades de reação, quer dizer, onde não pudessem colocar em prática a reação, tá? E arvorava em suas consciências a branca bandeira da paz, flâmula augusta concedida pela reparação do mal. E os escravizadores de tantos povos e tantas gerações dignas, porque nós sabemos que o Império Romano ele teve uma duração mais ou menos de 400 anos. Uns 200 anos antes de Cristo, pelo menos, e uns 200 anos depois de Cristo. Tá? Então, e aonde o Império Romano chegava, a dureza chegava junto. Um pequeno exemplo. Por exemplo, em Jerusalém, na Palestina, qualquer atividade revolucionária, e houve algumas, principalmente motivada por ex-escravos, ou por algum revoltado, algum que não estava satisfeito com a cobrança de impostos, ou porque resolvia acabar, vamos dizer assim, com a dor e sofrimento, matando um soldado, né? De repente, um soldado, um grupo, né, romano era atacado, a resposta do Império era avassaladora. Era chegar e destruir. Essa era a resposta. Não se admitia, tanto que quem tinha, vamos dizer assim, como Paulo muitas vezes anunciou que ele tinha, qual era o nome que dava? A cidadania romana, esse era intocável. Porque se você fizesse alguma coisa contra o cidadão romano, eles, quando chegavam, eles não procuravam aquele que agrediu. Não, a localidade toda era atacada. Eles atacavam, e os que sobreviviam, tornavam escravos e iam embora. Eles eram impiedosos. Por isso que eles perduraram por tanto tempo no poder. Eles não tinham aquele negócio de, não, foi sem querer. Não foi tanto assim. Eles eram impiedosos. Eles lembram um pouco, durante a Segunda Guerra Mundial... Era tolerância zero, né, Rose? Eles lembram um pouco, durante a Segunda Guerra Mundial, a ação dos nazistas. Quando as resistências de alguma cidade cometiam algum ato contra os soldados alemães, a reação era violenta. Tem um fato até muito... Tem até a história de um filme, de um padre, de uma cidade francesa, aonde a resistência francesa, e todo mundo sabe que a resistência francesa foi uma das resistências que mais lutou contra os alemães. Era uma pequena aldeia. E uma tropa alemã foi atacada pelo grupo da resistência. Parece que foram mortos 30 soldados. E o comandante simplesmente virou e disse o seguinte: mataram 30, eu vou mandar matar, parece que eram 30 ou 60 homens, o dobro, um negócio assim. E aí o pessoal ficou apavorado, né? Porque esse grupo era um grupo que até ficava isolado da cidade. E eles impiedosos. E aí ele chamou, o comandante chamou o padre, olha só, chamou o padre, isso para o padre. O senhor vai ficar incumbido de escolher os 30. E vão morrer. O padre da cidade. Aí o padre disse para ele que não ia fazer isso. Aí o comandante disse: se não fizer, eu destruo a cidade toda. Eu mato a aldeia toda. Umas 300 pessoas. Aí o padre, o que fez? Foi da delegacia. Chamou o delegado e disse assim: quantos presos o senhor tem aí? Ladrão, assassino, preso aí, bêbado. Eu vou levar esses 30. Eu vou levar o que tiver aí. Aí o delegado disse assim: olha, tem uns 28 aqui. Aí, os 28 presos. Faltava 2. Aí depois apareceu alguém lá que tinha fugido da cadeia, pegaram e botaram.
29. Aí ele apresentou os 29 comandantes. Só consegui 29 comandantes, não. Deu ele 24 horas. Se o senhor não apresentar os 30, eu mando massacrar toda a cidade. Aí, no dia que chegou lá, o comandante virou para cadê? Arrumou o 30º? Ele disse, não, eu vou massacrar. Ele disse, não, já tem o 30º, quem sou eu? Aí o padre foi o 30º. Entendeu? O padre foi o 30º. 29 homens estavam presos, mais o padre. Aí o padre disse assim, não, eu sou o 30º. E aí ele mandou perfilar os 30 e fuzilou os 30, com o padre, inclusive. E o padre disse, não está faltando um, não vou deixar morrer a cidade toda. Então eu completo a lista se tornou um dos mártires desse padre, até famoso. Tem até um filme que conta essa história. É só para mostrar como esse, na segunda, também eram piedosos. Não dizer que foram só os nazistas piedosos, não. Ao longo da história, a história foi farta de impiedosos, né? Farta de impiedosos. Então, esses homens que foram impiedosos lá no passado pediram para reencarnar como africanos, porque sabiam que o povo africano ia sofrer, né? Vamos dizer assim, essa diáspora, porque eles foram levados para várias partes do mundo como escravos, né? Desde o Japão até não sei onde. América, Europa, Ásia, eles foram espalhados. Então, ele diz aqui, e os escravizadores de tantos povos, que foram esses romanos, não só os romanos, né? E tantas gerações dignas, os desumanos senhores do mundo terráqueo, que gargalhavam enquanto gemiam os oprimidos, que faziam seus regalos sobre o martírio e o sangue inocente dos cristãos, expungiram sobre o cativeiro africano a mancha que lhes enodoava o espírito. Então, aí ele diz aqui, daí, meus discípulos queridos, a doce e mesmo sublime resignação dessa raça africana, digna por todos os motivos da nossa admiração e do nosso respeito, né? A passividade heróica que nem sempre se estribou na ignorância e na incapacidade oriunda de um estado inferior, mas também no desejo ardente e sublime da própria reabilitação espiritual. Que muitas vezes as pessoas dizem assim, ai, como é que eles puderam ser tão passivos? É porque muitos deles pediram aquilo. E eles queriam espiar esse passado, né, de tristezas que eles cometeram. Então, quando Kardec pergunta aqui, e a lembrança dos sofrimentos porque passaram na última existência corporal, os espíritos a conservam? Frequentemente. Assim acontece. E essa lembrança lhes faz compreender melhor o valor da felicidade de que podem gozar como espírito. Então, muitos espíritos, ao lembrarem dos erros cometidos no passado, eles pedem, às vezes, dependendo do nível do erro, expiações dolorosas para poderem expungir essa dor que eles causaram nos outros. Então, lembram-se, né? E, às vezes, é muito triste. 313. O homem que neste mundo foi feliz, desculpe. O homem que neste mundo foi feliz, deplora a felicidade que perdeu deixando a Terra. Então, eu estou aqui encarnada, sou felicíssima. Quando eu deixo a Terra, eu reclamo de ter perdido essa felicidade? Só os espíritos inferiores, dizem os espíritos, podem sentir saudades de gozos condizentes com uma natureza impura qual a deles. Gozos que lhes acarretam a expiação pelo sofrimento. Porque muitas vezes essa felicidade que a gente vivencia aqui na Terra, felicidade baseada em coisas efêmeras. Efêmeras. Né? Eu estou feliz porque eu tenho um carro novo. Eu estou feliz, felicíssimo, porque eu fui numa festa maravilhosa. Enchi a cara, bebi todas, esqueci entendeu? Estou felicíssima. Então, às vezes, a gente diz que está feliz porque vivenciou alguma coisa que, na realidade, é sinal de felicidade. Então, ele diz assim,
Só os espíritos, né, inferiores podem sentir saudade de gozos condizentes com uma natureza impura, qual a deles. Gozos que lhe acarretam a expiação pelo sofrimento, né? Por quê? Porque muitas vezes o que nós consideramos felicidade aqui da Terra não é verdadeiramente para o espírito imortal. O espírito imortal, né, aquele espírito que já está se esforçando por se melhorar, que está no plano espiritual, ele olha e diz assim, nossa senhora, eu achava que eu era feliz. Eu achava que era tão feliz e quão infeliz eu fui. Porque tem pessoas que vivem aqui na Terra e acham que ser feliz é poder estar sempre tomando, bebendo todas, com uma liberdade para fazer o que quiser, falar o que quiser, na cara de quem ele quiser, entendeu? Ter dinheiro para qualquer coisa, entendeu? Eu não preciso de ninguém, eu me basto, o dinheiro é só para mim. Então, tem muita gente, né, que acha que isso é a verdadeira felicidade. Isso que é a verdadeira felicidade. Quando, na realidade, você chega no plano espiritual e você vê que de felicidade isso não tem nada. E aí, continuando aqui a resposta dos espíritos. Os espíritos elevados, a felicidade eterna é 1000 vezes preferível aos prazeres efêmeros da Terra. E aí tem uma notinha de Kardec, né? Exatamente como sucede ao homem que, na idade da madureza, nenhuma importância liga ao que tanto deliciava na infância. Então, às vezes, você chega na idade lá dos seus 40, 50 anos, e aí você lembra do que para você era importante quando tinha 15, tinha 20, você diz, meu Deus do céu. Fiquei, às vezes, noites sem dormir, por causa disso que eu achava que era, não podia viver sem aquilo. E hoje eu não quero ver isso nem na pela. Eu quero isso bem distante de mim. Não é assim? Ai, meu Deus, aquela era a paixão da minha vida. Eu não podia viver sem ele, era tudo, né? Era ela, era minha princesa encantada, aquela coisa. Hoje Aí, passaram muitos anos, a criatura foi para um lado, você foi para o outro, passaram 20, 30 anos, às vezes você passa pela pessoa na rua, aí tu olha, eu estou até te seguindo, você tem 50 anos, está assim, meu Deus, como foi que eu pude? Não é? Ou então sabe que virou uma. Então ficou um sapão daquele, né? Aí você olha assim, meu Deus, como é que eu pude, né? Idolatrar aquilo ali. Então é assim, é mais ou menos isso, né? Vamos dar uma olhadinha aí na questão 614 de O Livro dos Espíritos. Vamos lá na frente. Questão 614. Na questão 614, que está no capítulo 1 da Lei Divina ou Natural, tá? Na parte terceira, caracteres da lei natural. Kardec pergunta aos espíritos: o que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer, e ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, se você está seguindo, né, a lei natural, que é a lei de Deus, está se esforçando para fazer direitinho as coisas, você é feliz. Agora, quando você se afasta dela, você se torna infeliz. Vamos agora dar uma olhada na 621, um pouquinho mais à frente. É aquela famosa, né? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, o valor da felicidade, ele está na mudança interior e na consciência tranquila, tá? Então, tá aí. O valor da felicidade está na nossa reforma íntima, na renovação da nossa conduta para o bem, e na consciência tranquila. Esse é o verdadeiro valor da felicidade.
e não nessas coisas efêmeras, né? Às vezes algumas são tão momentâneas, né? E, nossa, você olha assim, não acredito, né, que o príncipe virou sapo, assim, de uma hora para outra, não é? Às vezes, uma palavra, uma frase que a criatura fala, quebra o cristal. Vamos ver agora a 314. Ele que deu começo a trabalhos de vulto com fim útil, quer dizer, aquele espírito que deu começo a trabalhos de vulto com fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar. Então, um cientista, um artista, um escritor está fazendo uma obra, né? Seja a obra que for. De repente, acontece ele morreu. E não concluiu, não terminou a obra, né? Seja um quadro, seja um livro, seja um projeto. Quando ele chega no mundo dos espíritos, ele fica triste porque ele não conseguiu terminar a obra dele. Aí os espíritos respondem, não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los, a concluir aquele projeto, aquele trabalho. Trata, ao contrário, aí o espírito que desencarnou, que iniciou o projeto, ele trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem, para que os terminem. Seu objetivo na Terra, tá? Isso se ele for um espírito já mais elevado, e a gente está falando aqui nesse sentido, de espírito que já tem uma certa elevação. Então, seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua tendo no mundo dos espíritos. Então, ele diz, eu não consegui terminar, eu vou buscar alguém, algum espírito, alguém, para dar continuidade a essa obra, né? Então, o desencarnar não torna o espírito melhor. Ele continua sendo o mesmo. A primeira coisa que a gente tem que ver, lembrar disso, né? Por isso que ele falou assim, eu falei, a gente está falando de espíritos que já têm uma certa melhora, elevação, que a gente sabe que morreu não melhora ninguém, quando o espírito continua sendo o mesmo. Agora, esses espíritos que já estão se esforçando, que já têm uma certa elevação, eles procuram nos influenciar beneficamente. Pode falar deles. Não, eu pensei assim, um espírito esteja desenvolvendo uma vacina para uma certa doença. Desencarna. Vai ficar esperando até ele reencarnar? Não. Para poder terminar a tarefa? Se o que ele está fazendo é um projeto que tem um fim útil, que é o bem da humanidade, assim que ele desencarnar, ele vai procurar influenciar, tá, outros espíritos para que concluam a obra dele. Porque o seu objetivo na Terra é o bem. E quando ele desencarnou, ele continua sendo o mesmo. Se ele aqui desejava o bem para a humanidade, quando ele morrer, ele desencarnar, ele vai continuar desejando o bem para a humanidade. E vai procurar lá trabalhar na mesma coisa. Exatamente. Vamos dar uma olhadinha na questão 86 do Livro dos Espíritos. 86. Vamos voltar aí um pouquinho. 86. Está na parte segunda, capítulo 1, dos Espíritos. Mundo normal primitivo. Questão 86, Kardec pergunta, o mundo corporal, que é o nosso mundo, poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Porque se o mundo aqui, a Terra, os planetas, não existissem, isso poderia acontecer e não trazer nenhuma alteração para o mundo espírita? Dê certo. Esses mundos são independentes. O mundo corporal e o mundo espiritual são independentes. Contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então, são dois mundos independentes. Se o mundo da Terra ou outros planetas que possam ter espírito não existissem,
Isso não alteraria em nada o mundo espírita. O mundo espiritual continuaria a existir. Mas já que o mundo corpóreo existe, um mundo acaba reagindo sobre o outro. Há uma influência de um mundo sobre o outro. Vamos dar uma olhadinha agora na questão 462, 462. Deixou aí marcadinha 315, onde a gente estava, tá? Vamos lá, na 462. 462. A 462 está no parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Beto, lê aqui a 462. Questão 462. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tinham suas ideias? Algumas vezes, eles lhes vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas, lhes são sugeridas por espíritos, que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Aí uma notinha. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se confere precisa, é que convém assim aconteça. Então, ele está dizendo aqui, né? E muitas vezes, muitas ideias que nós temos nos são sugeridas pelos espíritos. Olha o mundo reagindo sobre o outro, né? E julgam que aqueles homens para quem eles estão sugerindo aquela ideia são capazes de compreender essas ideias e vulgarizá-las, quer dizer, disseminá-las, espalhá-las, né? Então, esses homens, muitas vezes, têm essas inspirações. É importante saber se a ideia é nossa ou se veio de fora. Tanto que ele diz aqui na notinha, né? Se fosse útil que a gente pudesse distinguir nosso pensamento de forma clara do pensamento dos espíritos, Deus teria permitido isso. Mas Deus não permite. Não é que a gente saiba, não, essa ideia quem me mandou foi Dr. Bezerra. Não, essa ideia quem me mandou foi Francisco de Assis. Né? Deus não dá essa facilidade para a gente, né? Se ele quisesse, nós conseguiríamos fazer essa distinção com facilidade, tá? Então, quando uma ideia fica imprecisa, às vezes a gente fica assim, nossa, como é que eu, nesse momento, eu pude pensar nisso? É porque tem uma importância disso aí, tá? É porque não convém que a gente lembre. Quando alguém, um espírito, está desenvolvendo um projeto e, por acaso, ele desencarna, ele vai inspirar outros homens encarnados a darem prosseguimento àquele trabalho. Então, às vezes, logicamente, alguém que conheça do negócio. Se ele está, como a Denise falou, trabalhando numa vacina, ele vai inspirar quem? Para dar continuidade ao trabalho dele? Ao sapateiro? Não. Né? A um jogador de futebol? Não. A um outro cientista. A um outro cientista. Quantos remédios, quantas vacinas, a cura de tantas doenças aconteceu assim? O trabalho começou com um cientista, esse cientista morreu, e outro cientista deu continuidade ao trabalho, até chegar à solução do problema. Não só na área da saúde, da área da astronomia, né, da física, da química. O sujeito se dá totalmente. Mas esse trabalho aqui começou lá atrás, às vezes até no século XIX. Não é? Com cientista lá do século XIX, que fez as primeiras pesquisas. Por exemplo, hoje nós temos antibióticos fantásticos.
Quem começou essa história aí da penicilina? Foi o Fleming. Alexander Fleming. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, se hoje nós temos... por exemplo, um dos mais comuns aí, um antibiótico mais comum aí, me lembra aí, gente? Não, é... amoxicilina, né? Começou lá no Fleming. Mas chegou-se a amoxicilina, um outro médico, um outro pesquisador. Mas veio tudo aonde? Com ele. E, durante a Primeira Guerra Mundial, era um simples soldado e via aqueles homens morrendo ali, às vezes com ferimento breve, era um cortezinho, uma coisa boa do campo de batalha, e de um dia para o outro, daqui a 3, 4 dias, o cara morria de tétano, e aquela outra também, que eu esqueci o nome. É o tétano e depois tem... Ai, o nome veio aqui. Difteria. Não, é uma outra. Tipo assim, o tétano que dá infecção. Tifo, tétano, difteria. O tétano, a Gangrena? gangrena, né? Então tinha que amputar, e mesmo assim amputando, às vezes a pessoa morria. Ele fez medicina e depois ele começou a perceber um tipo de uma espuminha branca no ferimento, isso já quase na Segunda Guerra Mundial. Ele começou a pesquisar isso. E aí foi. Aí vai. Já pensou assim, quando o Fleming morresse, a pesquisa terminasse? Morreu o Fleming e acabou. Ninguém continua a pesquisa dele. E normalmente tem sempre um ajudante, né? Aí, quando ele morre, ele vai esperar o ajudante. Isso foi Curie. Madame Curie, que deu a vida. Curie, que deu a vida, né? Pesquisando a radioatividade. Ela não sabia. Os aparelhos dela, tudo que ela utilizou, até os móveis da casa dela, estão todos eles lacrados numa sala de estudo, porque ali tem radioatividade para 1000 anos. Mas ela não sabia que era perigosa. Depois que ela morreu, acabou a pesquisa? Não, ela continuou. Aí veio a Primeira Guerra, a bomba atômica, daí veio coisas muito boas também. Nós temos a eletricidade, né? Temos as usinas que produzem energia. Então, ela começou ali as pesquisas. É a única pessoa que ganhou 2 prêmios Nobel de Química e de Física. Ela ganhou 2 prêmios Nobel em 2 áreas diferentes, Química e Física. Então, coisa fantástica, né? Então, a gente vê, é isso aí, um espírito vai influenciando outro. Vamos agora na questão, deixa eu voltar lá, 315. Não, vamos na 464, ainda faltou a 464. Questão 464. Ana Cristina, lembra a gente a 464? Parte segunda, capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. 464. Sou eu? Não, Ana Cristina. Ah, Ana Cristina, entendi. Ana Cristina. Tem 3 anos, 4 anos hoje. Ana Cristina, Ana Constantino, Ana Brito e Ana Nascimento. Conseguiu achar? Lê para a gente aí. Liga teu microfone, senão a gente não escuta. Como distinguirmos um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham, compete-vos discernir. Então, a responsabilidade é nossa, né? A responsabilidade é só nossa. É aquela coisa. Você recebe
a inspiração, né? A ideia, analise com o que você já sabe. Porque se a coisa é boa, vem de um bom espírito. Se não é bom, a gente já sabe o que não é bom e o que é bom, você abraça. Então, compete a cada um de nós discernir se a ideia é boa ou não. Vamos agora à questão 315. E aquele, voltando à parte segunda, capítulo 6 da vida espírita, 315. E aquele espírito que deixou trabalhos de arte, agora ele está sendo específico, ou de literatura, né? Quadros, esculturas, livros, né? Conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo, quando estava encarnado, de acordo com a sua elevação. Aprecia-as de outro ponto de vista, e não é raro, condena o que maior admiração lhe causava. Então, ele deixou uma obra aqui, na Terra, seja através de quadros, qualquer tipo de arte, literatura, escultura, pintura, tudo mais, tá? Ele, dependendo do grau evolutivo, ele, ao analisar essa obra, ele vai analisar por um ponto de vista diferente do que ele tinha quando encarnado. Tá? E muitas vezes ele não vai apreciar aquela obra que, quando ele estava na Terra, lhe causava maior admiração. Às vezes ele vai olhar e diz assim, nossa, eu podia ter feito coisa melhor. Eu podia ter escrito coisa melhor. Eu podia ter feito coisa mais edificante. Tá? A nossa percepção das coisas e do mundo, quando nós estamos na erraticidade, pode ser diferente de quando estamos encarnados, dependendo do grau evolutivo. E muitas vezes você vai olhar para trás e vai pensar assim, nossa, eu dava tanto valor a tanta coisa que não tinha valor nenhum. Entendeu? Muitas vezes a gente vai dizer isso. Ou então a gente vai dizer assim, nossa, eu podia ter dado mais valor a certas coisas e eu não dei. Então, quando nós estamos no plano espiritual, nós somos como o homem no alto da montanha. A gente tem uma visão mais completa, mais abrangente das coisas. Assim também com o artista. Porque, às vezes, ele vai observar, e na maioria das vezes, por quê? Porque nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós somos espíritos ainda imperfeitos. Então, muitas vezes, a gente vai olhar para trás e dizer assim, nossa, eu dei muito valor a muita coisa que não tinha valor. Que não tinha o mínimo valor. Vamos na 316 aqui. No além, quer dizer, no plano espiritual, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Os espíritos dizem, conforme a sua elevação, ou a missão que possa ter que desempenhar. Muitas vezes, o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Então, conforme a elevação desse espírito, quando ele olha para aquele trabalho que está sendo executado aqui na Terra, pelo progresso das artes, pelo progresso da ciência, ele olha e diz assim, nossa, ainda é tão pouco, ainda é tão efêmero o que eles estão fazendo. Né? E muitas vezes, enquanto ele está encarnado, ele acha aquilo magnífico, que a visão dele está muito limitada pelo corpo. Lembra que nós já falamos sobre isso? Agora, quando ele está livre das impressões físicas e a mente dele se aclara, ele percebe o seguinte, que ainda está muito devagarzinho tudo isso, que isso não tem esse valor que muita gente dá, né? O que chama a atenção deles verdadeiramente aqui na Terra é aquilo que prove a elevação para o homem e para o seu progresso. Aquilo que realmente concorre para a elevação do homem. O que não concorre para a elevação do homem, ele logo descarta.
somente o que concorre para a elevação. Isso sim é aquilo que chama a atenção dele e que ele diz, vale a pena trabalhar em cima disso. Enquanto outras coisas, eles não dão atenção. Vamos na 317. Após a morte, conservam os espíritos o amor à pátria. Eu sou brasileiro, né? Eu sou americano, essa coisa que as pessoas têm. Aí os espíritos dizem, o princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Não é aquele pedaço de terra onde o cara nasceu, entendeu? É a mesma coisa, vai depender do grau evolutivo dos espíritos. Então, para o elevado, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria, para eles, os encarnados, está onde se acha o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. Então, aqui no Brasil, está a minha família, os meus amigos, eu nasci aqui. Aí eu tenho essa coisa, né? Pátria, amor à pátria, eu morro pela pátria. Mas para o espírito elevado, não. A pátria é o universo. Né? O pessoal fala sobre Emmanuel gostar tanto do Brasil, né? Mas por quê? Porque aqui no Brasil tem pessoas, né, que são trabalho, exatamente. Os espíritas têm isso, mas não da forma como nós temos, né? Então, tem uma nota de Kardec aqui que é muito importante. Vamos dar uma lidinha aqui. Ele diz assim, as condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, porque somos individualidades, cada um de nós está num grau evolutivo diferente do outro, né? De conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se achem. Geralmente, aí ele põe aqui um advérbio, né? Os espíritos de ordem elevada só por breve tempo se aproximam da Terra. Por quê? Porque eles não têm mais a necessidade de reencarnar na Terra. Eles não têm necessidade de reencarnar. Se reencarnarem em missão, mas necessidade, eles não têm mais. Então, só por breve tempo se aproximam da Terra. Tudo que aí se faz é tão mesquinho, quer dizer, tudo que aqui na Terra se faz, ou grande parte, vamos dizer assim, é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são, aos olhos deles, as coisas a que os homens mais importância ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo. Será que para um Paulo de Tarso, uma Maria Nazaré, a Terra tem muito atrativo? Ai, não consigo viver sem estar perto da Terra, pelo amor de Deus. Né? Às vezes até a gente tem vontade de ir para outro planeta, não é? A menos que para nos leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Aí eu estou dizendo, né? A menos que eles tenham como missão vir à Terra fazer o trabalho. Os espíritos, aí ela falou dos elevados, agora ela começa a descer a elevação, descer o morro. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais frequentemente baixam a este planeta, os de ordem intermédia. Se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Aí a gente lembra da questão 315, quando diz assim, como é que os espíritos apreciam as coisas? Apreciam de acordo com o seu grau evolutivo, né? Não é raro, condenem o que fizeram. Então, esses de ordem intermédia são os que mais se abaixam aqui, mas ainda estão num grau evolutivo maior, né? Ou melhor, razoável. E olham as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando estavam encarnados. Agora, os espíritos vulgares, que em algumas obras chamam de espíritos sedentários, que são aqueles acomodados, ociosos, né? Os espíritos vulgares, esses são os que aí, aqui na Terra, mais se comprazem
e constituem a massa da população invisível do globo terrestre. A grande maioria. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo. Então, os espíritos vulgares são aqueles que estão no plano espiritual, mas gostam daquilo que a gente gosta, tá? É muito constituem a grande massa da população invisível do globo terrestre. Estão sempre aqui, tá? Metem-se em nossas reuniões de espíritas, de estudos, tá? Então, gosta de se meter nas nossas reuniões, nos nossos negócios, divertimentos, nos quais tomam parte, mais ou menos ativa, segundo seus caracteres. Verinha, lê aí a questão 459 de O Livro dos Espíritos. 459. Parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influem a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Olha só que resposta. Tanto que ele falou aqui, se metem nas nossas reuniões, nossos negócios, nossos divertimentos, tá? Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Vou deixar 459 aí, tá? Não fecha, não. Voltando ao Livro dos Espíritos. Não, aí diz aqui, não podendo satisfazer as suas paixões, gozam, porque lá no plano espiritual eles não podem satisfazer as paixões deles como eles gozavam aqui na Terra, porque eles não estão vivos, encarnados. Então, não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam e os excitam a cultivá-las. Já que eles não podem mais fumar um cigarrinho, tomar uma 51, fumar um cigarro de maconha, cheirar uma cocaína, porque eles estão desencarnados, eles passam a gozar disso na companhia daqueles que a essas práticas se entregam. E fazem mais, eles citam a criatura a cultivar o vício, para eles aproveitarem. Vamos aqui, eu vou pedir aí a Carmen, li a questão 467. Vamos lá da 459, pula para 467. Está na parte segunda, capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? E os espíritos respondem, pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que pelos seus desejos os chamam, ou aos que pelos seus pensamentos os atraem. Aí, entendeu? Por quê? Porque são espíritos vulgares que gostam do que a gente gosta. Então, se nós somos vulgares, vamos atrair esses espíritos. E eles vão nos influenciar, nos excitar aquelas práticas. Mas eu posso me livrar deles? Posso, muda a tua conduta. Muda a tua conduta. E para encerrar essa notinha de Kardec, ele diz assim, entre eles, no entanto, muitos há sérios, entre esses espíritos, também há muitos espíritos sérios, né? Entre os espíritos que estão à nossa volta, que vêm e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Então, entre esses espíritos medianos, mais vulgares, há alguns que estão querendo se melhorar. E aí vão observar o nosso comportamento, olha que show do exemplo,
E vamos observar, ver o que a gente está fazendo de melhor e vamos buscar também copiar. Eu vou abrir aqui o PDF para a gente fazer uma leitura. Opa, eu esqueci de abrir. Não vou abrir, então não vou abrir ele hoje, não. Eu esqueci de abri-lo. Deixa, vamos encerrar por aqui hoje. Eu vou deixar o PDF para a semana que vem. Porque tem um PDF aqui, mas ele é muito interessante, mas a gente vai precisar ler com devagarzinho, o nosso tempo está meio escasso. Então, na semana que vem, eu vou voltar aqui ainda nessa questão 317, só para a gente fazer uma leitura muito rápida da pergunta e da resposta, e aí a gente vai, semana que vem, hoje são dia 24, é dia 1º, né? 1/5/23. A gente vai ler de novo só a pergunta e a resposta, sem a nota, para a gente pegar esse PDF, porque é o PDF que vai trabalhar aqui, muito interessante, sobre esse assunto. E depois tem um PDF aqui, eu botei aqui, tá? Para a gente trabalhar essa questão. Então, a gente percebe que, como nós vimos aqui, nós estamos cercados por essa multidão de testemunhas. Como dizia Paulo de Tarso, né? Estamos cercados por uma multidão de testemunhas. E eles nos acompanham, observam o nosso comportamento, tá? E querem, se nós tivermos um comportamento adequado, eles vão aprender conosco, vão melhorar, vão crescer. Mas se a gente não tiver um comportamento adequado, eles poderão potencializar aquilo. Vai depender do que interessa para ele. E aí nós vamos ficar nessa situação bastante problemática, né? Uma questão bastante problemática, que é o que ele diz aqui, né? Muitas vezes esses espíritos, não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia do que a eles se entregam e os excitam a cultivá-las. Sempre gosto de lembrar aquele videozinho que tem aí na internet, né? Sozinho, a palavra sozinho, ponto de interrogação. É quase uma pergunta. Sozinho? Sozinho 1, sozinho 2, sozinho 3, sozinho 4, sozinho 5. São 5 vídeos, 5 ou 6 vídeos, com o título Sozinho. Né? Quem não conhece, pesquise. Vai lá no YouTube e bote lá. Sozinho, com ponto de exclamação, ou melhor, de interrogação. Bote lá, sozinho com ponto de interrogação. E vai aparecer os vídeos. E aí você vai ver o que é a influenciação. Tá? Você vai ver o que é influenciação. Uma influenciação terrível, né? Terrível. E esse espírito pode receber, mas não existe vítima, né? Então, ele diz aqui, agora, entre esses espíritos, também há aqueles que estão procurando se melhorar. Então, esse que está procurando se melhorar, ele vai nos olhar, ele vai buscar aprender com a gente. Então, a gente tem que estar muito atento a essas coisas. Muito atento, tá? Então, vamos dar uma paradinha aqui. Alguém gostaria de perguntar, comentar alguma coisa? Sobre isso aí que nós estudamos? A gente falou sobre o espírito mais evoluído e o espírito assim imperfeito como nós, né? Na questão dos objetos, quando você falou, né? Fica aquela questão de, por exemplo, a pessoa desencarna e aí você dá fim de tudo, né? Você, enfim, bota no brechó, dá, não sei o quê, vende, sei lá, não sei o quê. Então, a gente sabe que aqueles espíritos mais apegados, né, imperfeitos, assim como nós,
eles vão se incomodar com essa coisa da gente estar mexendo nos pertences, né? Isso é uma questão assim bem peculiar, né? Nesse sentido. E eu não sei se tem alguma pergunta aqui no Livro dos Espíritos a respeito disso, né? Eu acho que Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Você, às vezes, não sabe o quanto aquela pessoa era apegada. Então, não é se a pessoa morreu, estão botando o cachorro no buraco e você já está entregando para o brechó as coisas dele, né? É aquela coisa, tem que dar tempo, né? Porque a gente não sabe como aquele espírito vai encarar essas coisas. Tempo, não é guardar durante 50 anos, né? Botar o prato na mesa, como a gente sabe que tem gente que coloca, né? No aniversário da pessoa, comprar presente. Eu digo isso porque eu tinha uma amiga espírita que fazia isso. Ela comprava o bolinho, botava na mesa, com os filhos sentados em volta, cantava parabéns e comprava presente para o sujeito, né? Então, não é esse tipo de coisa. Mas também, né? Vamos devagar, né? O equilíbrio. Tem amiga que faz isso, faz bolo? Eu tenho hoje namorada da Nossa Senhora. Então, assistente de carro, ela até hoje. Já tem 8 anos e no dia do aniversário coloca o bolo, canta parabéns, como se ele tivesse. E no retrato enorme dele na sala. é claro que ela atrai esse espírito. Se ele não tiver recebido aquela amnésia, lembra da tal da amnésia que nós falamos? Que, por exemplo, quando ela bota o bolo, canta parabéns e olha para o retrato, atrai o espírito. Se o espírito não estiver muito bem equilibrado, ele vem e fica perturbado. Ele vai olhar e diz assim, é louca, eu não estou aí que a mulher está comprando bolo para quem? Ele é que vai ficar perturbado. Tem a noção de que está desencarnado. Se tiver noção, tem tudo isso. Então, se for uma pessoa que tem bom merecimento, né, a espiritualidade dá uma amnésia nele, para ele não lembrar dela. E ele vai ficar durante um bom tempo, um dia, lógico, né, para aquilo não atrapalhar a caminhada dele. Aí, isso aí tem o nome, obsessão, de encarnado para desencarnar. Já falaram isso para ela? Processo. E Kardec diz que é um dos piores, do encarnado para o desencarnado. Tá? Porque o sujeito fica numa situação. Foi assim que eu falei com vocês, com uma amiga minha. Ela chegou, porque ele me deixou, porque sei lá, e a gente ali ouvindo na reunião, no estudo, né? Ela falando, ele me deixou, não sei o quê, não sei o quê. Aí o pessoal, né, todo mundo ali no estudo, né, disse para minha filha, se ele te deixou, é porque ele também não tinha mal, ele não tinha valor, deixa ele embora. Não, é que ele morreu. Aí eu fiquei sem graça, porque eu estava tanto, que ele tinha matado ela, entendeu? Tinha matado ela com os filhos. E tinha ido embora. Aí eu falei, lá desse cara para lá. O cara não tem valer nada, largou a mulher com os filhos. Aí ela, não, ele não me abandonou assim, não. Ele morreu. Já ela falava que tinha abandonado, tinha largado ela. Eu tô crente que o cara foi no 101. Eu falei, esse cara para lá, coisa que eu falei, os tropícios, não presta para nada, largou a mulher e os filhos, tudo mais. Mas aí eu penso, não é que ele morreu. Quer dizer, ele me abandonou. Ela morreu doente, depois que eu fiquei sabendo. Ele me abandonou. E ela comprava presente, botava as meninas sentadas em volta da mesa, cantava parabéns, com bolinho, aquela coisa. Aí, ó, a Ana também tinha. Quer dizer, são essas loucuras que nós encarnados ainda fazemos. E aí, o pobre coitado do espírito pode ficar perturbado, né, com aquele processo obsessivo ali. Isso aconteceu, tem um caso que aconteceu comigo, uma amiga querida desencarnou, e quando eu desdobrava, eu ia até ela. Aí ela falou, por favor, para de vir até aqui e de me chamar, que eu estou estudando. Ela estava como se estivesse numa escola mesmo. E você está me atrapalhando. Como eu sou muito ligada a você, cada vez que você me chama, eu saio. Ou você vem até mim e me atrapalha, está me desequilibrando. Para de vir aqui. Aí eu parei e ficou tranquilo. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Não? Então, nós vamos encerrando aqui. Quando fosse 5h20, 5h25,
nós voltamos para o estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira, Relação Invisível, tá bom? Hoje nós receberemos aqui a nossa irmã Jaqueline Brick, que vai fazer a última palestra do nosso painel espírita. E o tema que ela vai falar conosco é sobre impulsos e vontades. Então, também, daquele livro Rumos Libertadores, da Joana de Ângeles, né? No capítulo 23, Impulsos e Vontades. Então, bem de acordo com os nossos estudos de hoje, né? 18h40, nossa amiga Jaqueline Briga vai estar conosco. Então, quando nós vamos, nesse momento, agradecer a Deus, agradecer a Jesus, a oportunidade que Ele nos está dando de refletir sobre nossa conduta em relação aos amigos espirituais, como eles também refletem, né, sobre a conduta deles em relação a nós, para que a gente possa crescer, melhorar e não trazer prejuízo a ninguém, não é? Porque muitas vezes nós trazemos prejuízo, como a Ana Cristina estava contando aí. Então, obrigado, Senhor, e ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus.